Olá, muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jéssica. Hoje, principalmente, eu estou aqui em obediência, compartilhando mesmo um pouquinho de coisas que aconteceram comigo e que mudaram assim totalmente a minha percepção a respeito de Jesus. Eu acredito que muita gente ainda não ouviu essa história e eu acredito que seja a experiência mais impactante de todas que eu tenha tido com Deus até hoje. Então vamos lá. Eu era adolescente e estava nesse momento de reconexão com Deus. E na época a gente falava muito sobre, começou a falar muito sobre evangelizar dentro do ônibus. Ainda assim me faltava coragem. E eu lembro que eu comecei a orar muito, muito, muito e pedir a Deus, Senhor, me dá coragem para eu levantar no ônibus e para eu falar do teu amor. E eu comecei a orar bastante, bastante e tal. E pedindo experiências com Deus, porque todo mundo tinha uma experiência com Deus, por que que eu não poderia ter uma experiência, né? Passado um tempo, insistindo ali em oração, eu estava indo pro dentista. Eu entrei dentro desse ônibus e fui fazer meu tratamento. Na metade do caminho entrou um moço dentro do ônibus e quando eu olhei para ele, a minha barriga gelou. Gelou mesmo. Eu olhava pra ele, gelava. Eu olhava pra ele, gelava. Engraçado, né? Esse moço veio e sentou do meu lado, no ônibus. E aí, durante a viagem, começou uma voz conversar comigo, como eu estou conversando com você aqui agora. Olha, fala com ele, que eu amo ele acima de tudo e de todos. E naquilo, eu realmente falei, gente, eu tenho que procurar um psiquiatra, eu tenho que procurar aqui um psicólogo, sei lá, alguém, porque eu tô ouvindo vozes, tô ficando maluca. E aquilo pra mim tava muito nítido e gelava dentro de mim. Então, assim, a voz falava, que negócio gelava, eu olhava pro moço, gelava mais. E foi assim até eu chegar no centro. Quando eu cheguei no centro, o ônibus já estava bem cheio e esse moço levantou. Só que como a gente estava perto do trocador, ele levantou e tinha uma fila. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou ter que falar porque eu prefiro pagar de doida aqui e ficar tranquila com a minha consciência do que depois ficar remoendo na minha cabeça e tal, e enfim. Aí eu fui pedir ele para sentar, falei, moço, tudo bem? Posso falar com o senhor? Aí ele, claro, ele pegou, sentou do meu lado. Aí eu falei assim com ele, olha, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas e nem falei que era o Espírito Santo, até porque hoje eu consigo identificar que foi, mas na época tudo para mim também era muito novo. Então eu falei assim, olha, ele mandou falar com você que ele te ama acima de tudo e de todos. E aí esse moço começou a chorar. E eu fiquei muito sem reação, assim, eu fiquei sem graça. Porque, tipo, caramba, o que eu falei aqui que despertou essa reação nele? O povo do ônibus começou a olhar e eu fiquei assim, sem entender nada. O ônibus arrancou, ele não desceu. E aí ele falou assim, moça, o que você é? Você é isso? Você é de tal religião, de tal religião, de tal... O que você é? Aí eu comecei a conversar com ele, falei sobre minha fé, falei que eu era cristã. Falei assim com ele, falei assim, moço, mas não só pega da placa de igreja. Aonde o senhor entrar e sentir Deus fica. Aí ele foi e falou assim, eu preciso te contar como foi meu final de semana. Entraram na minha casa, colocaram arma na cabeça da minha esposa, dos meus filhos, na minha, levaram tudo que eu tinha, limparam minha conta, limparam tudo, 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 tudo. O único dinheiro que eu tinha, eu peguei esse ônibus e eu tava indo agora para a empresa onde eu trabalho, subir no último andar e pular de lá. Naquilo, eu já eu já tava assim, arrupiada, né? E ele pegou para mim e falou assim: agora o mais engraçado é que durante a viagem inteira, durante o final de semana inteiro, eu vim perguntando para Deus, eu vim questionando Deus e perguntando para ele por que ele tinha deixado aquilo acontecer.
E se ele existia mesmo? E se ele me amava? Esses eram questionamentos dentro dele. E ele falou: desde que eu entrei dentro do ônibus, eu comecei a conversar com Deus e perguntar para ele se ele existia mesmo, se ele me amava e que ele me desse um sinal se não fosse para eu poder fazer isso, sabe? Que ele mostrasse se ele existia mesmo, se ele me amava, cadê o amor dele? E qual que foi a resposta? Então, assim, eu comecei a chorar junto com ele dentro do ônibus, abençoei a vida dele, ele pegou, foi embora, eu nunca mais o vi, eu não sei quem é, isso já tem mais de 15 anos e foi a experiência mais incrível da minha vida. Então, assim, eu não sei o que se deu desse moço, eu espero de verdade que a vida dele tenha sido transformada, que Cristo tenha entrado e mudado toda a história dele, que aquilo tenha sido um marco sabe, de amor, de constrangimento, assim, e de uma força para ele, assim, fenomenal. Eu ainda me pergunto, de verdade, o que aconteceu com esse moço? Só que através da vida dele, ele me proporcionou a maior experiência que eu tenho com Deus até hoje. E eu contei isso para alguns amigos, eu contei isso para algumas pessoas próximas e algumas pessoas que vieram no meu caminho ou viu oportunidade ali de chegar nesse assunto. Só que Deus tem me incomodado a tomar coragem de algumas coisas e uma delas era gravar. E eu falei isso com o Senhor assim: tá, Senhor, mas o Senhor quer que eu grave? Eu vou gravar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Aí ele falou comigo assim: olha, fala sobre as coisas que eu já fiz. Você tem experiência, você já viveu coisas, eu já te proporcionei coisas, então compartilha isso. E é isso que eu tô fazendo com vocês. Eu tô morrendo de vergonha, mas eu tô aqui em obediência. E eu espero de verdade que isso que aconteceu comigo não aconteceu com fulano de Beltrano, de Cicrano, primo de não sei quem. Não é algo longe, não é algo distante. É algo comigo. E eu espero de verdade fortaleça sua fé, porque foi um marco na minha. Então, hoje eu tenho muita certeza de quem eu sirvo e por que eu sirvo. Porque é real, mesmo que eu não veja, mesmo que não tenha vozes falando o tempo todo, nem ninguém apareça o tempo todo me dando respostas vindo da parte dele, ele tá ali, ouvindo o que tá no fundo do meu coração e usando de várias situações para poder fortalecer a minha fé e me usando também para poder fortalecer a fé de outras pessoas. Então, é isso. Eu tô aqui aberta a ser um canal de Deus mesmo, a compartilhar o que Ele tem feito e o que Ele já fez na minha vida. Eu não faço ideia do que vem por aí, mas eu tô em paz e tô feliz porque esse vídeo tá pronto agora. No mais, agradeço muito pela sua atenção até aqui e espero que esse vídeo tenha fortalecido a tua fé também. Tchau, tchau. Até o próximo.